paz do Senhor, meus irmãos, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje estaremos apresentando mais um estudo bíblico. Hoje falaremos sobre o tabernáculo nessa primeira aula. Então vamos à introdução. Muitos cristãos perguntam, por que estudar o tabernáculo no deserto? Em resposta, nós dizemos que quando os autores do Novo Testamento escreveram seus livros, eles apelaram constantemente para a lei, para os profetas e para os salmos, para interpretar o que Deus estava fazendo em sua própria época. Temos ampla evidência do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. A seguir, damos razões tiradas do Novo Testamento, dando apoio bíblico para o estudo e uso do tabernáculo no deserto para o nosso proveito espiritual. Então, irmãos, por que estudamos o tabernáculo? Porque a revelação do plano do tabernáculo faz parte de toda a Escritura. Olha o que diz 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil o ensino para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Segundo por quê? Porque tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Romanos capítulo 15, versículo 4. Terceiro ponto, porque 1 Coríntios 10 e 11 diz, ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e essas escritas para aviso nosso. Porque quando Jesus disse que importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito, que incluía a lei de Moisés, os salmos e os profetas. A revelação do plano do tabernáculo faz parte da lei de Moisés. Portanto, contém profecias concernentes a Cristo. Moisés escreveu a meu respeito, disse Jesus. E também porque Jesus disse, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Hebreus capítulo 10, versículo 7. Portanto, o tabernáculo que faz parte do livro é profético de Cristo e de sua igreja. Também porque Jesus disse, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, vim para cumprir, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18. E por quê? Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, no grego perfil esboço. Então a lei era uma sombra dos bens futuros e não a imagem exata. Hebreus capítulo 10, versículo 1. O propósito da sombra é nos conduzir à substância, o objeto que a projetou. Da mesma forma, o propósito da profecia é nos conduzir ao cumprimento dela. A lei foi a época das sombras, apontando a verdadeira luz. É preciso seguir a sombra até chegar à luz, para chegar à verdadeira substância, à realidade. Caso alguém volte as coisas para a luz, perde-se na sombra e se afasta cada vez mais da realidade. A única razão para estudar a sombra da lei é seguir através dela até chegar a Cristo, que é a realidade. Vamos ler a palavra de Deus. Então vamos ler Gálatas capítulo 3, versículo 24 e 25, que diz assim a palavra de Deus. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados.
Mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo de aio ou da lei. Infelizmente, alguns cristãos ainda insistem em ficar nas sombras, como diz a palavra aqui de Deus, que nós devemos ser conduzidos a Cristo. Então a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo de um aio ou de um guia como era no Antigo Testamento. Porque o tabernáculo foi uma figura e sombra, no grego, tipo, das coisas celestiais, realidades celestiais. E também porque o tabernáculo era a figura do verdadeiro tabernáculo, porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura, no grego, tipo do verdadeiro, Hebreus capítulo 9, versículo 24. Então vamos aí na tela, irmãos, o que é um tipo. Tipo é o original grego typos. Está traduzido de diversas formas por figura, divisa, exemplo, modelo. Na sua acepção comum, exprime um símbolo que está por vir, quer um personagem, quer um incidente ou quer uma instituição. E o que é antitipo? É uma realidade prefigurada pelo tipo. É cumprimento do tipo. Então nós vemos aí na tela o que é tipologia. É o estudo da relação entre objetos e fatos do Antigo com o Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento é um tipo e o Novo Testamento um antitipo. Então nós vemos aí a tipologia bíblica. Então vamos entender o que é isso através da palavra de Deus. Então vamos ler Números. Números capítulo 21, versículo 4 ao 9. Números capítulo 21, versículo 4 ao 9. Diz assim a palavra de Deus: Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se nesse caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo e disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que por ela olhar. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. Era que mordendo alguma serpente e alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Então nós vimos aí um tipo, a serpente de Moisés ali, que salvava ali os israelitas que eram picados por serpente. Então eles olhavam ali, como nós podemos ver na figura, por essa haste com essa serpente, e eles eram curados, sarados. Agora vamos ao antitipo no Novo Testamento. Vamos para João, capítulo 3. João, capítulo 3, que é a realidade
prefigurada. João capítulo 3, versículo 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus: e como Moisés levantou a serpente no deserto. Está aí o cumprimento do tipo e do antitipo. Então, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, como lá no deserto as pessoas olhavam ali para essa serpente nessa haste de metal e eram salvas, no Novo Testamento, quem olhar para a cruz e aceitar a Jesus como seu Salvador, ele também é salvo. Deus o recebe, aquele pecador que tinha sido picado por esse veneno, que é o pecado que passa de homem para homem, desde Adão passou para toda a humanidade. Agora o segundo Adão está nos perdoando dos nossos pecados. Então todo aquele que olhar para a cruz de Cristo é salvo. Então, irmãos, no Antigo Testamento, Deus deu para Israel, seu povo, as letras de seu alfabeto. No Novo Testamento, a igreja junta essas letras para soletrar o nome de Jesus Cristo. Para ilustrar esse fato, vamos examinar alguns exemplos de como Deus, por sua sabedoria, usou as coisas materiais do Antigo Testamento para revelar Cristo à sua igreja. Então nós podemos ver a rocha ferida, da qual o povo de Israel bebia, apontava para Cristo. Vamos abrir em 1 Coríntios. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 1 ao 4. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida. Ou seja, a rocha ferida era ali um símbolo de Jesus Cristo. Segundo, o maná que desceu do céu apontava para Cristo, o pão da vida. Nós vemos aí tremendamente estudar tipologia bíblica, que nós conseguimos aí identificar como a Bíblia é maravilhosa. Então vamos à palavra de Deus, João capítulo 6, versículo 48 ao 51. Eu sou o pão da vida, vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer desse pão viverá para sempre. E o pão que eu der é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então nós vimos lá naquela passagem sobre Números, que o povo começou a amaldiçoar Moisés, e eles disseram que estavam ali enjoados daquele pão vil, falando que o maná celestial era um pão vil. Então eles desprezaram ali o maná celestial. E por isso Deus mandou aquelas serpentes para picarem esses pecadores. E hoje nós vemos a mesma coisa. Jesus é o pão do céu, o maná, o pão da vida. Mas mesmo hoje as pessoas repetem os erros do passado e eles fazem o quê? Eles rejeitam o pão da vida, que é Jesus Cristo. Se você que está me vendo ainda não recebeu esse alimento espiritual, aceite a Jesus Cristo, o Messias, e receba o pão da vida, aquele que é o único que pode alimentar a alma e o espírito. Então o Cordeiro Pascual sacrificado prefigurava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Vamos abrir a palavra de Deus em João, capítulo 1, versículo 29. Diz assim a palavra de Deus: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João Batista aí afirmando o que o profeta João Batista estava dizendo, que Jesus é o Cordeiro Pascual que foi sacrificado por todos nós. O ministério de Arão como sumo sacerdote retrata o ministério de Jesus Cristo como sacerdote. Vamos abrir em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Então nós vimos aí que Arão era mais um tipo de Jesus Cristo. Então o tabernáculo com seus móveis, metais, cortinas, coberturas e funções é tipo do Senhor Jesus Cristo, ministrando através da sua igreja. Nós vamos falar nesse estudo sobre cada peça do tabernáculo. Então, embora o tabernáculo e todos os seus móveis já tenham perecido e não mais existam, as verdades espirituais e as realidades eternas representadas nessa habitação de Deus permanecem, porque a verdade é eterna. Então eu te convido a continuar participando de todas as aulas. Essa é somente uma introdução e nós vamos ver a riqueza de todos esses móveis, dos metais, das coberturas, em função, tudo aponta no tabernáculo para o tipo do Senhor Jesus Cristo ministrando a sua igreja. Então vamos aí à descrição geral do tabernáculo. O tabernáculo era simplesmente uma tenda portátil, com diversas cortinas e coberturas colocadas sobre uma armação de madeira. Possuía 3 divisões assim chamadas nas Escrituras. Primeiro, o lugar santíssimo ou santo dos santos. No lugar santíssimo havia uma peça, a arca do testemunho com sua tampa, o propiciatório. Era no lugar santíssimo que a presença e a glória de Deus se manifestavam. Era dali que Deus se comunicava com os homens. Ele habitava no meio do seu povo Israel. Da mesma forma que nos dias de hoje Cristo habita no meio do seu povo, a igreja. Mateus 18, versículo 20 diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então a prova para o povo de Israel que Deus estava presente era o tabernáculo. Da mesma forma, Deus nos diz, através da sua palavra, que onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ele estará no meio de nós. Então, quando a igreja se reúne, que é muito mais de 2 ou 3, estão ali reunidos para adorar o Deus de Israel, nós temos a certeza que a presença de Deus está no meio da igreja. Também a outra parte, a outra divisão ali do tabernáculo é o lugar santo. No lugar santo havia 3 peças, que também nós vamos aprender nesse estudo. O altar de incenso, a mesa dos pães da proposição e o candelabro. A outra divisão é o átrio. O átrio tinha 2 objetos de grande importância a saber: o altar do holocausto e a pia de bronze. Então, irmãos, estamos finalizando essa lição, a aula de número 1. Nós vamos
tivemos aí uma descrição geral sobre o tabernáculo. Então, a partir das outras aulas, nós vamos nos aprofundar cada vez mais no tabernáculo. O Espírito Santo vai nos guiar nessa viagem, nesse tabernáculo, e nós entenderemos as profundidades de Deus. Tudo aquilo que Ele escreveu na sua palavra não está ali em vão. Então eu te convido para estar conosco aqui estudando a sua palavra, estudando sobre o tabernáculo na próxima aula. Então eu te convido a estar aqui, a já deixar o seu like, o seu comentário, que ajuda muito o canal. Se você tiver alguma dúvida sobre essa primeira aula, você coloque aí na descrição sobre essa primeira aula, sobre a introdução. Porque nas próximas aulas, como eu já disse, nós estaremos nos aprofundando cada vez mais nesse estudo bíblico sobre o tabernáculo. Que Deus abençoe os seus estudos, em nome de Jesus. Amém. Você tem gostado do conteúdo do nosso canal e quer ajudar o canal a crescer? Você pode ajudar clicando no botão Valeu. Você pode agradecer o canal com R$2, R$5, R$10 ou R$50. Seja um apoiador do canal. Agradecemos por seu apoio.